Há momentos na vida em que o barulho do mundo se torna tão intenso que já não conseguimos distinguir a própria voz da alma. Não é um barulho feito apenas de sons externos, mas de pensamentos acumulados, expectativas não correspondidas, decisões tomadas às pressas e perguntas que ficaram sem resposta. Muitos seguem caminhando, trabalhando, servindo, orando, mas por dentro sentem um cansaço que não se explica apenas pelo corpo. É como se algo estivesse fora de lugar, como se a vida estivesse sendo vivida no modo automático, sem direção clara, sem a suave certeza de estar andando exatamente onde Deus deseja. É nesse espaço silencioso e inquieto que surge a pergunta que poucos ousam verbalizar, mas que muitos carregam no coração. Como viver realmente guiado pelo Espírito Santo todos os dias da vida, e não apenas em momentos especiais, cultos específicos ou crises extremas? Para muitos cristãos maduros, essa pergunta não nasce da rebeldia, mas do amor. Não é uma dúvida superficial, é um anseio profundo. Pessoas que já conhecem a Bíblia, que já viveram experiências com Deus, que já testemunharam respostas de oração, mas que, ainda assim, sentem que há dias em que as decisões parecem confusas, as emoções parecem desordenadas e a fé, embora presente, parece silenciosa. Existe uma diferença entre crer no Espírito Santo e aprender a reconhecer sua condução diária. E essa diferença, muitas vezes, gera um conflito interno difícil de explicar. A pessoa ora pedindo direção, mas depois age sozinha, busca discernimento, mas se apoia no próprio entendimento, pede sensibilidade espiritual, mas vive num ritmo que sufoca qualquer escuta interior. Viver guiado pelo Espírito Santo não é uma técnica, nem um estado emocional constante. Também não é uma experiência reservada a líderes, profetas ou pessoas consideradas mais espirituais. No entanto, muitos carregam a sensação de que falharam nesse aspecto. Olham para decisões passadas e se perguntam se realmente ouviram a Deus. Olham para o presente e sentem medo de errar novamente. E ao olhar para o futuro, desejam profundamente não viver mais apenas reagindo às circunstâncias, mas sendo conduzidos por uma presença viva, amorosa e fiel. Esse desejo, quando não compreendido, pode se transformar em culpa espiritual. A pessoa começa a se cobrar por não sentir Deus todos os dias, por não perceber sinais claros, por não ter convicções fortes o tempo todo. E essa cobrança, em vez de aproximar, afasta. Há um conflito silencioso que poucos admitem. A expectativa de que a direção do Espírito Santo seja sempre clara, imediata e emocionalmente perceptível. Quando isso não acontece, muitos concluem que algo está errado com eles. Mas o Espírito Santo, em sua sabedoria, raramente se submete à pressa humana. Ele conduz com profundidade, não com ansiedade. Ele forma antes de direcionar, trabalha o interior antes de mudar o exterior. E enquanto isso acontece, o coração humano entra em tensão. Quer acertar, quer obedecer, quer agradar a Deus, mas não sabe exatamente como discernir a voz do Espírito em meio a tantas outras vozes internas e externas. A Bíblia nos lembra, em Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa declaração é profunda, mas também desconcertante. Ela não diz que os filhos de Deus são aqueles que nunca erram, nem os que sempre sentem certeza absoluta, nem os que vivem sem conflitos internos. Ela afirma que a marca da filiação espiritual é ser guiado. E ser guiado pressupõe movimento, processo, aprendizado e, muitas vezes, silêncio. O apóstolo Paulo escreve isso não para encerrar dúvidas, mas para fundamentar uma identidade. Ele fala a pessoas que também enfrentavam tensões, perseguições e inseguranças.
O Espírito não é apresentado como um solucionador automático de problemas, mas como aquele que caminha junto, conduzindo passo a passo. Esse versículo, quando lido com atenção, nos confronta com uma verdade delicada. Ser guiado pelo Espírito é uma relação viva, não um sistema de respostas prontas. E relações vivas exigem tempo, escuta, maturidade e, muitas vezes, espera. O conflito surge porque queremos resultados rápidos, enquanto Deus trabalha em profundidade. Queremos garantias, enquanto o Espírito nos convida à confiança. Queremos controle, enquanto Ele nos chama à rendição diária. E essa rendição não acontece de uma vez por todas. Ela precisa ser renovada a cada manhã, em cada escolha aparentemente pequena, em cada reação emocional, em cada palavra dita ou engolida. Talvez você esteja ouvindo isso e reconhecendo dentro de si uma mistura de desejo e frustração. Desejo de viver uma vida sensível à direção de Deus, mas frustração por não saber exatamente como fazer isso de forma prática, constante e verdadeira. Talvez você já tenha tentado fórmulas, métodos, rotinas rígidas, promessas pessoais e ainda assim sente que algo falta. Não falta fé, não falta amor por Deus, falta compreensão do processo. Falta acolher o fato de que aprender a viver guiado pelo Espírito Santo é uma jornada que envolve conflito interno, desapego de velhas seguranças e disposição para amadurecer espiritualmente, mesmo quando não há respostas imediatas. Este não é um caminho de atalhos, não é um tema que se resolve em poucas palavras ou em uma oração isolada. É uma caminhada longa, muitas vezes silenciosa, onde Deus trabalha mais profundamente do que conseguimos perceber. E talvez o primeiro passo não seja fazer algo diferente, mas admitir com humildade que precisamos aprender novamente a escutar. Escutar sem pressa, sem exigir sinais espetaculares, sem transformar a espiritualidade em desempenho. Escutar como filhos, não como empregados. Escutar como quem confia que mesmo quando o Espírito parece silencioso, ele continua presente, conduzindo com amor e fidelidade. Se esta palavra encontrou algo dentro de você, escreva nos comentários a frase: "Eu quero andar com a presença do Espírito Santo". Escreva como um gesto simples, quase silencioso, de entrega interior. À medida que o desejo de viver guiado pelo Espírito Santo cresce no coração, algo curioso e muitas vezes doloroso acontece. Em vez de clareza imediata, muitas pessoas entram numa fase de maior confusão interior. Aquilo que antes parecia simples passa a ser questionado. Decisões que antes eram tomadas automaticamente começam a pesar. Há uma sensação estranha de estar mais consciente, porém menos seguro. E isso assusta. O coração sincero pergunta: se estou buscando mais a Deus, por que me sinto mais vulnerável, mais indeciso, mais sensível às próprias falhas? Essa é uma das fases mais incompreendidas da caminhada espiritual, e justamente por isso muitos desistem nela. Quando alguém começa a desejar, de forma genuína, ser guiado pelo Espírito todos os dias, Deus começa a tocar não apenas nas decisões externas, mas nas motivações internas. Aquilo que antes era feito por hábito passa a ser confrontado pela consciência. Atitudes antigas, reações impulsivas, palavras duras, escolhas baseadas apenas na lógica ou no medo começam a incomodar. Não porque a pessoa se tornou pior, mas porque se tornou mais desperta. E essa consciência ampliada pode gerar frustração. Surge a sensação de que, quanto mais se busca a direção do Espírito, mais se percebe o quanto ainda se age pela própria força. É nesse ponto que muitos entram num conflito silencioso com Deus. Oram pedindo direção, mas sentem que o céu está em silêncio. Leem a palavra, mas não encontram respostas diretas para suas situações específicas.
Conversam com irmãos na fé, mas percebem que conselhos humanos, embora bem intencionados, não substituem a convicção interior que tanto desejam. E então nasce uma pergunta perigosa, que raramente é dita em voz alta. Será que eu realmente sei ouvir o Espírito Santo, ou será que nunca soube? Essa dúvida, quando não acolhida com graça, se transforma em culpa espiritual. A culpa espiritual é diferente da convicção do Espírito. Ela não conduz ao arrependimento saudável, mas ao peso constante. A pessoa começa a revisar cada decisão passada com rigidez excessiva. Questiona se escolhas familiares, profissionais ou relacionais foram feitas fora da vontade de Deus. E aos poucos, passa a viver com medo de errar novamente. Esse medo paralisa. Em vez de sensibilidade, surge insegurança. Em vez de confiança filial, nasce uma postura de cobrança interior constante. A pessoa quer acertar tanto que acaba se afastando da simplicidade da fé. Tudo vira uma prova espiritual, tudo vira um teste, tudo vira um possível erro irreparável. Há também a frustração de perceber que o Espírito Santo não age no ritmo da ansiedade humana. Muitos esperavam que, ao se renderem mais, teriam respostas mais rápidas. Mas o que acontece, frequentemente, é o oposto. Deus desacelera. Ele permite pausas desconfortáveis. Ele não preenche imediatamente todos os silêncios. E isso confronta uma espiritualidade baseada no controle. Porque, no fundo, parte da frustração vem do desejo de usar a direção do Espírito como uma garantia de que nada dará errado. Mas ser guiado por Deus não significa ausência de riscos, e sim presença constante, mesmo quando o caminho não é claro. Nesse estágio da caminhada, muitos se sentem espiritualmente confusos e emocionalmente cansados. Oram e sentem que oram mal. Leem a Bíblia e sentem que não entendem como antes. Servem na igreja, mas com o coração pesado. E ao invés de falarem sobre isso, se calam, porque acham que um cristão maduro não deveria sentir esse tipo de conflito. Acham que admitir confusão espiritual é sinal de fraqueza. Então continuam funcionando por fora, enquanto por dentro se sentem perdidos. Esse silêncio interior, quando prolongado, pode gerar distanciamento emocional de Deus, mesmo sem abandono da fé. É importante dizer, com cuidado e reverência, que esse estado não significa que o Espírito Santo se afastou. Muitas vezes significa exatamente o contrário. Ele está trabalhando em camadas mais profundas, desmontando falsas seguranças, expondo motivações misturadas, ensinando a depender menos de sentimentos e mais de relacionamento. Mas, enquanto isso acontece, o coração humano sofre, porque prefere respostas claras a processos longos. Prefere certezas a amadurecimento. E amadurecer espiritualmente dói, porque exige renunciar à ilusão de controle. Há também a confusão entre a voz do Espírito e as próprias emoções. Pessoas sensíveis espiritualmente costumam ser também sensíveis emocionalmente. E nem sempre é fácil discernir onde termina uma coisa e começa a outra. Medo pode parecer prudência. Ansiedade pode parecer zelo. Desejo pessoal pode parecer direção divina. Quando essa confusão se instala, a pessoa começa a desconfiar de si mesma e, aos poucos, deixa de se mover. Fica esperando uma confirmação perfeita, um sinal incontestável, uma certeza absoluta que raramente vem da forma esperada. E o tempo passa, e a vida continua exigindo decisões. Esse é um terreno delicado, onde muitos se cansam. Alguns concluem que viver guiado pelo Espírito é algo bonito na teoria, mas impraticável no dia a dia. Outros endurecem o coração e passam a viver apenas pela razão, deixando a sensibilidade espiritual de lado para evitar sofrimento. E há aqueles que continuam, mesmo confusos, mesmo cansados, mesmo sem entender. Permanecem porque, apesar de tudo, sabem que não querem voltar a viver desconectados de Deus.
Há uma fidelidade silenciosa aí, que muitas vezes não é reconhecida, mas é profundamente preciosa aos olhos do Senhor. Talvez você se encontre exatamente nesse lugar, um lugar onde há fé, mas também cansaço, onde há desejo de obedecer, mas também medo de errar, onde há amor por Deus, mas também frustração por não sentir clareza. Se for assim, saiba que você não está sozinho e que esse estágio da caminhada não é um fracasso espiritual, é um ponto de tensão, um vale de aprendizado, onde Deus começa a ensinar não apenas a ouvir, mas a esperar. E esperar, para muitos de nós, é a parte mais difícil de todas. Se este conteúdo tem caminhado com você de forma honesta e profunda, considere permanecer conosco neste espaço. Inscrever-se no canal é uma forma simples de continuar esse percurso de reflexão e amadurecimento espiritual juntos, sem pressa e sem máscaras. E, se sentir liberdade, escreva nos comentários uma palavra que descreva como você se sente hoje em sua caminhada com Deus. Apenas uma palavra. Às vezes, nomear o que sentimos já é um passo de cura. Há um ponto na caminhada espiritual em que o conflito deixa de ser barulhento e passa a ser silencioso. Já não é mais a frustração explícita, nem a culpa gritante, mas uma sensação constante de espera que não se resolve. A pessoa continua orando, continua buscando, continua desejando ser guiada pelo Espírito Santo, mas agora tudo acontece num ritmo mais lento, quase imperceptível. É como caminhar numa estrada envolta por neblina. Não há grandes perigos visíveis, mas também não há paisagens claras. Apenas passos dados, um de cada vez. Com cuidado, com atenção, com uma mistura de fé e incerteza que cansa a alma. Esse é o estágio em que muitos aprendem pela primeira vez o peso do silêncio de Deus. Um silêncio que não é abandono, mas também não é explicação. Um silêncio que não pune, mas educa. No entanto, para quem está dentro dele, isso nem sempre é claro. A mente começa a se perguntar se está fazendo algo errado. O coração revisita antigas orações, antigas promessas, antigas escolhas. Há dias em que tudo parece em ordem, e outros em que a ausência de direção explícita gera uma angústia difícil de nomear. Não é desespero, mas também não é paz. É uma espera tensa, cheia de pensamentos não resolvidos. Viver guiado pelo Espírito Santo, nesse momento, deixa de parecer algo inspirador e passa a parecer algo pesado. Porque o Espírito não força, não grita, não atropela processos. Ele conduz com delicadeza. E essa delicadeza, quando estamos cansados, pode ser interpretada como distância. O coração humano, acostumado a sinais claros e respostas rápidas, sofre quando Deus escolhe trabalhar no subterrâneo da alma. E é justamente aí que o conflito se aprofunda. A pessoa começa a perceber que não controla mais sua própria jornada espiritual. E isso gera desconforto, porque revela o quanto ainda desejamos ter domínio sobre o ritmo, o tempo e a forma como Deus age. Há um tipo de solidão espiritual que nasce nesse período. Mesmo cercado de pessoas, mesmo participando de atividades religiosas, a pessoa sente que está atravessando algo que ninguém mais consegue compreender totalmente. Conselhos genéricos não ajudam. Frases prontas machucam mais do que consolam. E aos poucos surge uma postura mais silenciosa, mais recolhida, não por orgulho, mas por exaustão. Explicar o que se passa por dentro exige energia que já não se tem. Então a pessoa apenas continua, como consegue, sustentada mais pela fidelidade do que pelo entusiasmo. É nesse cenário que muitos aprendem que o Espírito Santo nem sempre se manifesta como impulso, mas como sustentação. Ele não empurra para frente, mas impede de desistir. Não clareia todo o caminho, mas garante luz suficiente para o próximo passo. E isso é profundamente desafiador para quem deseja viver com segurança espiritual, porque exige confiar sem compreender,
obedecer sem sentir confirmação imediata, permanecer mesmo quando a emoção não acompanha. Esse tipo de fé não é celebrada publicamente, mas é forjada no silêncio, longe dos aplausos e das certezas fáceis. A Escritura toca nesse ponto com uma sobriedade impressionante quando diz em Isaías, capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Esse versículo costuma ser lido como uma promessa de clareza imediata, mas ele carrega uma verdade mais profunda. A voz não está à frente, anunciando tudo com antecedência. Ela está atrás, acompanhando, corrigindo, ajustando o percurso enquanto se caminha. Isso pressupõe movimento sem total visibilidade. Pressupõe erros possíveis, desvios corrigidos, aprendizado contínuo. O Espírito não promete ausência de confusão, mas presença constante no meio dela. Essa palavra não encerra o conflito, pelo contrário, ela o sustenta, porque nos lembra que a condução do Espírito acontece enquanto caminhamos, não antes de começarmos. E caminhar sem garantias absolutas é uma das experiências mais difíceis para o ser humano. Queremos mapas completos, mas Deus oferece direção diária. Queremos certeza plena, mas Ele oferece companhia fiel. E essa diferença gera tensão interna. O coração luta entre confiar e controlar, entre se render e se proteger. E muitas vezes essa luta se manifesta como cansaço espiritual. Nesse estágio, a espera se torna um exercício espiritual em si. Não é uma espera passiva, mas uma espera que trabalha o caráter. A pessoa aprende a observar mais, a reagir menos, aprende a medir palavras, a revisar intenções, a perceber movimentos internos sutis. Aprende que nem toda inquietação vem do espírito e que nem todo silêncio significa ausência. Mas esse aprendizado não acontece de forma rápida. Ele se constrói em dias comuns, em decisões pequenas, em renúncias discretas que ninguém vê. E isso pode gerar a sensação de que nada está acontecendo, quando, na verdade, tudo está sendo preparado. Há dias em que a pessoa se pergunta se algum dia sentirá novamente aquela clareza espiritual do início da fé. Aquela convicção simples, aquela alegria espontânea, aquela sensação de direção evidente. E a resposta, embora ainda não venha agora, começa a se desenhar silenciosamente. Deus não está tirando algo, está aprofundando. Ele não está afastando sua voz, está refinando a escuta. Mas enquanto isso não se torna claro, o coração permanece em tensão, uma tensão que não se resolve com palavras, mas com permanência. Esse é o ponto em que muitos são tentados a desistir da sensibilidade espiritual para aliviar a dor da incerteza. É mais fácil viver apenas pela lógica, pelo que é previsível, pelo que pode ser controlado. Mas aqueles que continuam, mesmo sem entender, estão sendo formados para algo mais profundo. Estão aprendendo a viver guiados não por sentimentos constantes, mas por uma relação que suporta o silêncio. Isso, embora difícil, é um dos fundamentos de uma fé madura. Se você está nesse lugar, saiba que o Espírito Santo não se afastou. Ele está trabalhando de forma silenciosa, sustentando sua caminhada, mesmo quando você não percebe. A espera não é perda de tempo, é parte do processo. E o conflito que você sente não é sinal de fracasso, mas de que algo está sendo tratado com cuidado dentro de você. Ainda não é hora de respostas finais. Ainda não é hora de alívio completo. É hora de permanecer. Com o passar do tempo, a espera prolongada começa a produzir um tipo específico de cansaço que não é físico, nem apenas emocional, mas profundamente espiritual. É um desgaste que nasce da repetição dos dias sem grandes mudanças aparentes.
A pessoa continua acordando, trabalhando, convivendo, orando, mas tudo parece acontecer num mesmo tom, numa mesma intensidade baixa, quase neutra. Não há grandes quedas, mas também não há grandes avanços. Esse estado intermediário é um dos mais difíceis de suportar, porque não oferece o drama que desperta socorro imediato, nem a alegria que renova as forças. É apenas uma constância silenciosa que, aos poucos, vai exigindo mais do interior do que se imagina. Nesse ponto da caminhada, muitos já não lutam mais contra Deus, nem questionam abertamente sua vontade. A luta agora é contra o próprio cansaço. Um cansaço que faz a oração se tornar mais curta, não por falta de fé, mas por falta de palavras. Um cansaço que faz a leitura bíblica se tornar mais lenta, não por desinteresse, mas porque o coração já não consegue absorver como antes. Um cansaço que não gera rebeldia, mas uma espécie de apatia espiritual que preocupa quem a sente. A pessoa começa a se perguntar se está esfriando, se está se acomodando, se está perdendo algo essencial da fé. O problema é que esse cansaço não surge de uma vida distante de Deus, mas justamente de uma vida que está tentando permanecer fiel no meio da incerteza. É o desgaste de quem continua caminhando mesmo sem entusiasmo, de quem continua obedecendo mesmo sem sentir recompensa emocional, de quem continua esperando mesmo sem saber exatamente o que espera. E esse tipo de fidelidade silenciosa raramente é reconhecido, nem pelos outros, nem pela própria pessoa. Porque aprendemos a associar espiritualidade à intensidade, quando, na verdade, grande parte da formação espiritual acontece na constância. Há dias em que a pessoa sente vontade de parar de analisar tudo espiritualmente. Deixar de tentar discernir cada detalhe, cada pensamento, cada sentimento. Simplesmente viver, tomar decisões práticas, seguir em frente. Não porque abandonou a fé, mas porque está cansada de carregar o peso da vigilância constante. Esse desejo não é pecado, mas revela um limite humano. O Espírito Santo conhece esse limite, mas o coração, muitas vezes, não se permite descansar. Existe um medo silencioso de relaxar e, ao relaxar, errar, de baixar a guarda e, nesse espaço, se afastar da vontade de Deus. Esse cansaço espiritual também se manifesta como uma dificuldade crescente de sentir alegria nas coisas que antes alimentavam a fé. Louvores que antes tocavam profundamente, agora soam distantes. Mensagens que antes traziam consolo, agora parecem repetitivas. Não porque perderam o valor, mas porque o interior da pessoa está sendo trabalhado em outra camada. Deus, em sua sabedoria, às vezes permite que fontes externas de estímulo diminuam para fortalecer fontes internas de sustentação. Mas enquanto isso acontece, a sensação é de empobrecimento espiritual. E isso dói, especialmente para quem ama a presença de Deus. Nesse estágio, a pessoa pode se sentir culpada por não sentir mais como antes. Pode comparar o presente com o passado e concluir erroneamente que está regredindo. Mas o que está acontecendo, muitas vezes, é um deslocamento da fé. Ela está saindo do campo da sensação e entrando no campo da convicção silenciosa. Só que essa transição não é confortável. Ela exige abandonar a dependência de estímulos espirituais constantes e aprender a permanecer, mesmo quando nada parece alimentar emocionalmente a alma. O cansaço também afeta a forma como a pessoa se relaciona com os outros. Surge menos disposição para explicar processos, menos paciência para debates espirituais, menos energia para sustentar conversas superficiais. Não é isolamento intencional, mas preservação. A pessoa começa a proteger o pouco de força interior que ainda tem, e isso pode ser mal interpretado pelos outros, e até por ela mesma. Pode parecer frieza, distanciamento ou desinteresse, quando na verdade é apenas sobrevivência espiritual.
É o coração tentando não se quebrar enquanto atravessa um terreno árido. Há uma tentação sutil nesse período, a de abandonar a escuta interior para aliviar o peso da espera. Não abandonar a fé, mas abandonar a sensibilidade. Tornar-se mais pragmático, mais racional, menos atento aos movimentos internos. Isso traz um alívio temporário porque reduz o conflito, mas também empobrece a relação com Deus. O Espírito Santo não força sua condução. Ele respeita os ritmos, mas também aguarda a abertura. E manter essa abertura, quando se está cansado, é uma das maiores expressões de maturidade espiritual, embora raramente seja reconhecida como tal. Esse é o ponto em que muitos aprendem que viver guiado pelo Espírito não significa viver energizado o tempo todo. Significa, muitas vezes, viver fiel, mesmo quando a energia acabou. Significa continuar dando pequenos passos quando o coração gostaria de se deitar à beira do caminho. Significa aceitar que há estações em que a fé não canta, apenas respira. E respirar nesses momentos já é um ato de resistência espiritual. Já é um sinal de que algo profundo está sendo preservado. O cansaço espiritual não é o fim do processo, mas pode parecer assim quando estamos dentro dele. Ele cria uma sensação de estagnação que engana, porque externamente nada muda, mas internamente estruturas antigas estão sendo desmontadas. Expectativas irreais estão sendo quebradas. Uma fé baseada em controle, clareza constante e emoções previsíveis está sendo substituída lentamente por uma fé mais humilde, mais dependente, mais silenciosa. Mas essa substituição não é celebrada. Ela acontece no escuro, sem aplausos, sem marcos visíveis. Se você se sente cansado nesse nível profundo, saiba que isso não é sinal de abandono de Deus. É sinal de que você permaneceu tempo suficiente para chegar a um lugar onde apenas a graça sustenta. E quando chegamos a esse ponto, já não caminhamos por força própria, mas por algo mais profundo que ainda não conseguimos nomear. O Espírito Santo continua presente, mesmo quando não sentimos entusiasmo, mesmo quando não vemos progresso, mesmo quando a alma está cansada. Ele sustenta silenciosamente aqueles que não desistiram. Depois do cansaço profundo, algo começa a mudar de forma quase imperceptível. Não é uma mudança externa, nem uma sensação repentina de renovação. É mais como um ajuste interno, silencioso, que acontece sem anúncio. A pessoa não acorda diferente, mas começa a perceber que já não reage como antes. Aquilo que antes gerava ansiedade, agora é recebido com mais calma. Aquilo que antes exigia respostas imediatas, agora pode esperar. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque algo amadureceu por dentro. Esse é o início do processo de Deus, em uma camada que poucos alcançam, justamente porque muitos desistem antes dela. O amadurecimento espiritual raramente vem acompanhado de euforia. Ele chega com sobriedade. Chega com uma nova forma de olhar para a própria história, para os erros, para as perdas e até para as escolhas equivocadas. A pessoa começa a entender que nem tudo precisava ter sido diferente para que Deus estivesse presente. Começa a aceitar que o Espírito Santo não conduz apenas evitando quedas, mas também redimindo caminhos tortuosos. Essa percepção traz um tipo de paz diferente. Não aquela que vem da ausência de problemas, mas aquela que nasce da confiança de que Deus trabalha mesmo quando não entendemos seus métodos. Nesse estágio, o relacionamento com Deus se torna menos exigente e mais rendido. A pessoa já não cobra respostas imediatas nas orações, já não transforma cada decisão em um teste espiritual angustiante. Aprende lentamente que viver guiado pelo Espírito Santo não significa acertar sempre, mas permanecer ensinável. Há uma humildade nova que se forma.
Uma humildade que reconhece limites, aceita processos longos e confia mais no caráter de Deus do que na própria capacidade de discernimento. E essa humildade não enfraquece a fé, pelo contrário, a fortalece silenciosamente. O processo de Deus quase sempre envolve revisitar histórias bíblicas que antes eram lidas de forma superficial. Personagens que antes pareciam fortes demais, agora se revelam profundamente humanos. Moisés, por exemplo, não foi guiado por Deus apenas nos momentos de milagres, mas em décadas de anonimato no deserto, cuidando de ovelhas, lidando com frustrações e silêncios. Davi não foi formado apenas no trono, mas em cavernas, fugindo, esperando, sendo esquecido por homens, mas observado por Deus. José não foi preparado apenas pelos sonhos, mas pelos anos de injustiça, silêncio e espera em terras estrangeiras. Em todos esses processos, o Espírito Santo não apressou o tempo, mas trabalhou o caráter. Esse amadurecimento traz uma compreensão nova sobre o tempo de Deus. A pessoa começa a perceber que muitos atrasos eram, na verdade, proteções. Muitas portas fechadas eram livramentos. Muitas respostas que não vieram eram convites à maturidade. E essa compreensão não vem como uma explicação lógica completa, mas como uma convicção serena que se instala aos poucos. O coração aprende a descansar sem entender tudo. Aprende a confiar sem controlar. Aprende a obedecer sem exigir garantias emocionais constantes. Há também uma mudança na forma como a pessoa lida com os outros. O julgamento diminui. A pressa em corrigir desaparece. Surge mais compaixão, mais silêncio, mais capacidade de ouvir sem precisar responder. Isso acontece porque o próprio processo vivido ensinou que Deus trabalha de maneira diferente com cada um, que nem todos estão no mesmo estágio, que nem toda confusão espiritual é rebeldia. Muitas vezes é apenas parte do caminho. Essa maturidade gera uma espiritualidade mais acolhedora, menos rígida, menos performática e mais verdadeira. O Espírito Santo, nesse ponto, começa a conduzir não apenas por impulsos internos, mas por uma sabedoria construída. A pessoa passa a reconhecer padrões, aprende a discernir o que a afasta da paz, mesmo que pareça certo aos olhos humanos. Aprende a identificar o que alimenta a alma, mesmo que não traga reconhecimento externo. Aprende a respeitar limites, a cuidar do coração, a valorizar o silêncio. E tudo isso acontece sem alarde, sem anúncios, sem necessidade de validação. É uma condução que acontece de dentro para fora. Esse processo também cura, aos poucos, a relação com o erro. A pessoa já não vive paralisada pelo medo de errar. Entende que o Espírito Santo também atua na correção, no ajuste de rota, no retorno. Aprende que errar não significa perder Deus, mas perder uma oportunidade de aprender com Ele. Essa compreensão traz leveza, não uma leveza irresponsável, mas uma leveza filial. A pessoa passa a se relacionar com Deus como filho, não como funcionário espiritual. E isso muda tudo. O amadurecimento espiritual não elimina os desafios, mas muda a forma de enfrentá-los. A pessoa já não entra em pânico diante de períodos de silêncio. Já não interpreta toda a dificuldade como afastamento de Deus. Já não depende de sinais extraordinários para continuar fiel. Existe uma estabilidade nova, construída lentamente, que sustenta mesmo quando as emoções oscilam. Essa estabilidade não é dureza, é raiz. E raízes profundas não são visíveis, mas sustentam árvores inteiras em meio às tempestades. Nesse ponto da caminhada, viver guiado pelo Espírito Santo começa a se parecer menos com uma busca intensa e mais com uma convivência constante. Deus deixa de ser apenas aquele que direciona decisões importantes e passa a ser aquele que caminha nos detalhes do dia a dia. Nas conversas simples, nas escolhas pequenas, nos momentos comuns.
A espiritualidade se torna menos fragmentada. Não há mais tanta separação entre o sagrado e o cotidiano. Tudo passa a ser vivido diante de Deus, com consciência tranquila e coração disponível. Esse bloco do processo não é o fim da jornada, mas é um ponto de virada silencioso. A pessoa não percebe exatamente quando mudou, mas percebe que mudou. E essa mudança não é fruto de esforço próprio, mas do trabalho paciente do Espírito Santo ao longo de conflitos, esperas e cansaços. O amadurecimento espiritual não grita, não se exibe, não se apressa, ele apenas permanece. E quem chega até aqui começa a entender que viver guiado pelo Espírito não é sobre intensidade constante, mas sobre fidelidade profunda. À medida que o coração amadurecido começa a perceber a condução de Deus de forma mais serena, surge uma nova fase da caminhada que não é marcada por respostas finais, mas por uma preparação interior profunda. É como se o Espírito Santo estivesse, com extremo cuidado, arrumando o interior da casa antes de permitir que certas luzes fossem acesas. Nada ainda está plenamente explicado, mas tudo começa a fazer mais sentido. Não um sentido lógico completo, mas um sentido espiritual que acalma, mesmo sem resolver todas as perguntas. A pessoa percebe que já não precisa entender tudo para continuar. Algo foi curado no nível da confiança. Nesse momento, o conflito já não domina como antes, mas também não desapareceu por completo. Ele mudou de forma. Antes, era uma luta intensa por direção. Agora, é uma atenção constante para não voltar aos antigos padrões de controle. A pessoa percebe que ainda existe dentro de si a tentação de antecipar Deus, de forçar respostas, de interpretar sinais de forma precipitada. Mas, diferente de antes, agora há uma vigilância mais tranquila. Não uma vigilância tensa, mas uma consciência madura de que o espírito conduz melhor quando não é pressionado. Há uma preparação emocional acontecendo. O Espírito Santo começa a alinhar expectativas. Aquilo que antes era visto como promessa imediata, agora é compreendido como processo contínuo. A pessoa começa a aceitar que viver guiado por Deus não significa viver sem dúvidas, mas viver sem desespero. Não significa ausência de perguntas, mas presença de paz suficiente para carregá-las. Essa mudança é sutil, mas profunda. Ela redefine a forma como o coração se posiciona diante do futuro. O amanhã já não é encarado com ansiedade extrema, mas com uma esperança sóbria, firme, silenciosa. Essa preparação também envolve aprender a reconhecer o tempo de Deus, não apenas aceitá-lo, mas respeitá-lo. A pessoa começa a perceber que muitos dos sofrimentos anteriores vieram da tentativa de viver hoje, algo que só poderia ser sustentado amanhã. O Espírito, com paciência, ensina que certas compreensões só se tornam claras quando o coração está pronto para recebê-las sem se orgulhar, sem se apressar, sem se perder. E por isso, ele prepara antes de revelar, trabalha antes de explicar, sustenta antes de esclarecer. É nesse contexto que a palavra encontra um espaço ainda mais profundo no coração. Em João, capítulo 16, versículo 13, Jesus diz: "Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade." Essa afirmação é frequentemente interpretada como uma promessa de revelação plena e imediata, mas ela carrega um movimento progressivo. Ser guiado à verdade não significa receber toda a verdade de uma vez, mas ser conduzido nela ao longo do tempo. O Espírito não despeja entendimento, ele guia. E guiar pressupõe caminhada, ritmo, etapas e preparo interior. Esse versículo não entrega a resposta final. Ele prepara o coração para aceitá-la quando vier, porque a verdade, quando recebida antes do tempo, pode ferir em vez de curar, pode inflar em vez de amadurecer. O Espírito Santo conhece o momento certo de cada revelação.
Ele sabe quando o coração está pronto para entender sem se perder, para receber sem se exaltar, para obedecer sem negociar. Por isso, essa fase da caminhada é tão importante. Ela não traz grandes anúncios, mas fortalece as estruturas internas para que o que virá seja sustentado com equilíbrio. A preparação emocional também toca na forma como a pessoa lida com o passado. Muitas memórias que antes causavam dor ou arrependimento começam a ser revisitadas com menos peso, não porque tudo foi resolvido, mas porque o espírito começa a mostrar que até ali houve condução. Mesmo em escolhas confusas, mesmo em períodos de imaturidade, Deus não esteve ausente. Essa percepção não apaga responsabilidades, mas remove a condenação. E um coração sem condenação escuta melhor a voz de Deus. Um coração menos acusado é um coração mais disponível. Nesse estágio, a pessoa aprende a valorizar sinais mais sutis da condução do Espírito. Não grandes manifestações, mas pequenas confirmações interiores. Uma paz que permanece após uma decisão simples. Um desconforto suave que impede uma palavra precipitada. Um silêncio que orienta mais do que um impulso. O Espírito começa a guiar mais pelo que preserva do que pelo que empolga. E isso exige maturidade para reconhecer. Porque o coração humano, por natureza, busca o que é intenso, visível e imediato. Mas o Espírito muitas vezes trabalha no que é discreto, duradouro e profundo. Essa preparação também redefine o conceito de obediência. Antes, obedecer era cumprir algo com esforço, muitas vezes com medo de errar. Agora, obedecer começa a se parecer mais com concordar internamente com Deus. Não porque tudo é fácil, mas porque há confiança suficiente para dizer sim, mesmo sem entender completamente. Esse sim não é impulsivo. Ele nasce de uma relação que foi testada no silêncio, no cansaço e na espera. É um sim que não depende de emoção, mas de convicção amadurecida. A transição do conflito para o entendimento não acontece de forma abrupta. Ela é gradual, quase imperceptível. Um dia, a pessoa percebe que já não luta como antes. Outro dia, percebe que já não se cobra da mesma forma. Em outro momento, percebe que consegue descansar mesmo sem respostas completas. Esses pequenos sinais indicam que algo está se alinhando por dentro. O Espírito Santo está preparando o terreno para que o entendimento que virá não seja superficial, nem passageiro, mas transformador. Há também uma reverência nova diante de Deus. A pessoa fala menos, escuta mais, ora menos pedindo explicações e mais oferecendo disponibilidade, não porque perdeu ousadia, mas porque ganhou discernimento. Aprendeu que nem toda pergunta precisa ser respondida imediatamente e que algumas respostas só fazem sentido quando o coração já foi moldado pelo tempo. Essa reverência não distancia, aproxima. Ela cria um espaço interior onde o espírito pode falar sem ser interrompido pela ansiedade humana. Esse bloco da caminhada é como o momento antes do amanhecer. A noite ainda não terminou completamente, mas o coração já percebe que algo está prestes a clarear. Não se sabe exatamente como nem quando, mas há uma expectativa serena. Não aquela expectativa tensa que cobra, mas uma expectativa confiante que aguarda. O Espírito Santo está preparando o fechamento de um ciclo interno. E quando Deus fecha ciclos, Ele não o faz às pressas. Ele sela com cuidado, com verdade e com propósito. Chega então um momento em que o coração percebe que algo se assentou por dentro. Não é um estalo repentino, nem uma revelação espetacular. É mais como quando a água, depois de muito tempo agitada, finalmente fica clara. As partículas ainda estão ali, a vida ainda tem desafios, mas tudo está no lugar certo para que se enxergue melhor.
A aplicação prática daquilo que foi vivido não surge como uma lista de regras novas, mas como uma forma diferente de estar no mundo. A pessoa começa a viver guiada pelo Espírito Santo, não porque pensa nisso o tempo todo, mas porque passou tempo suficiente sendo formada por ele. Viver guiado pelo Espírito Santo todos os dias deixa de ser um ideal distante e passa a ser uma experiência cotidiana, discreta, profundamente humana. Não é viver sem erros, mas viver com correção. Não é viver sem dúvidas, mas viver sem desespero. Não é viver ouvindo vozes o tempo todo, mas reconhecer com humildade quando algo preserva a paz interior e quando algo a rouba. A condução do Espírito se manifesta agora mais nos frutos do que nas sensações. Há mais paciência onde antes havia pressa, mais silêncio onde antes havia necessidade de se explicar, mais confiança onde antes havia medo. A aplicação tardia de todo esse processo aparece nas escolhas simples do dia a dia, na forma como a pessoa responde a uma provocação, na decisão de esperar antes de falar, na coragem de dizer não quando antes diria sim apenas para agradar, na capacidade de permanecer em lugares desconfortáveis sem perder a integridade. Essas pequenas decisões revelam que algo mudou profundamente. O Espírito Santo não apenas orienta caminhos externos, mas governa o interior. E quando o interior é governado, o exterior encontra alinhamento naturalmente. Há um alívio emocional que acompanha esse estágio. Não um alívio que vem porque todos os problemas foram resolvidos, mas porque o coração já não carrega o peso de precisar resolver tudo sozinho. A pessoa entende finalmente que ser guiado pelo Espírito Santo não significa antecipar Deus, mas caminhar com Ele. Esse entendimento liberta. Liberta da ansiedade de acertar sempre. Liberta da culpa constante. Liberta da comparação com a fé dos outros. Cada um tem seu ritmo, sua história, seu processo, e o Espírito conduz respeitando essa singularidade. Esse alívio também se manifesta como uma nova forma de oração. A oração deixa de ser apenas pedido e se torna conversa. Às vezes, se torna silêncio compartilhado. A pessoa já não se sente pressionada a preencher todos os espaços com palavras. Aprende que estar na presença de Deus também é uma forma de oração. Aprende que o Espírito intercede mesmo quando não sabemos o que dizer. E isso traz descanso. Um descanso que não é passividade, mas confiança ativa. A vida continua exigindo decisões, mas agora elas são entregues com mais leveza. Viver guiado pelo Espírito Santo passa a ser menos sobre buscar sinais externos e mais sobre cultivar sensibilidade interna. A pessoa percebe que o Espírito fala através da consciência iluminada, da palavra assimilada ao longo do tempo, das experiências vividas, dos limites respeitados. Ele fala através da paz que permanece depois de uma escolha difícil. Fala através do incômodo que impede um caminho aparentemente bom, mas espiritualmente vazio. Essa escuta não é mística no sentido espetacular, mas profundamente relacional. É fruto de convivência. A aplicação prática também se revela na forma como a pessoa lida com o sofrimento alheio. Há menos pressa em oferecer respostas, mais disposição para caminhar junto. O processo vivido ensinou que nem toda dor precisa ser explicada, mas toda dor precisa ser acolhida. Isso constrói uma espiritualidade mais compassiva, menos julgadora, mais próxima do coração de Deus. A pessoa passa a ser um lugar seguro para os outros, não porque tem todas as respostas, mas porque aprendeu a permanecer. Há também uma liberdade nova em relação ao futuro. O amanhã já não é encarado como uma ameaça constante. Existe planejamento, responsabilidade, mas não obsessão. O Espírito Santo ensinou ao longo do processo que o futuro não precisa ser controlado para ser cuidado.
Deus continua sendo Deus amanhã como é hoje. Essa certeza, construída lentamente, sustenta decisões corajosas e renúncias necessárias. A pessoa aprende que viver guiado pelo Espírito não elimina riscos, mas elimina o abandono. Nunca se caminha sozinho. Esse fechamento espiritual não encerra a caminhada, mas inaugura uma nova forma de caminhar. Agora o conflito não domina, a espera já não angustia. O cansaço foi integrado ao processo e transformado em sabedoria. O amadurecimento produziu raízes, e a aplicação prática surge como fruto natural. A vida se torna mais simples, não porque é fácil, mas porque o essencial está claro. Amar a Deus, depender do Espírito, permanecer fiel no ordinário. Isso sustenta uma vida inteira. Talvez você perceba que ao longo deste percurso, algo em você também se acalmou. Talvez algumas palavras tenham tocado feridas antigas, outras tenham confirmado experiências silenciosas que você nunca conseguiu explicar. Se for assim, saiba que isso não é coincidência. O Espírito Santo continua falando, não para impressionar, mas para cuidar, não para apressar, mas para conduzir. E ele faz isso respeitando o tempo, a história e os limites de cada coração. Viver guiado pelo Espírito Santo todos os dias da vida não é uma conquista espiritual que se exibe, é uma dependência que se renova. É acordar cada manhã com a disposição de ouvir, mesmo que não haja respostas claras. É deitar cada noite com a consciência de que Deus esteve presente, mesmo nos detalhes invisíveis. Essa vida não é perfeita, mas é acompanhada. E isso faz toda a diferença. Se este conteúdo caminhou com você até aqui, se fez sentido no seu ritmo e no seu tempo, considere permanecer conosco. Inscrever-se no canal é uma forma simples de continuar essa caminhada em comunidade, onde não há pressa nem fórmulas prontas, apenas pessoas reais buscando viver uma fé profunda e verdadeira. Sinta-se à vontade também para compartilhar nos comentários a sua história. Aquilo que este vídeo despertou em você, o que aprendeu ou relembrou ao longo dessa reflexão. Diga, com suas próprias palavras, se este conteúdo falou ao seu coração. Aqui, cada testemunho importa, cada caminho é respeitado, cada voz é acolhida. Que o Espírito Santo continue guiando seus passos, não apenas nos grandes momentos, mas nos dias comuns, onde a fé é realmente vivida. Que você encontre paz no processo, força na espera e confiança na condução de Deus. E que, juntos, possamos seguir caminhando, aprendendo e permanecendo como uma comunidade que crê, espera e ama em profundidade.